Bom, não sei que horas você está vendo o vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric Tengan, sou aluno da Unicamp de Medicina e estamos aqui hoje com Marcelo Nobel, professor do FGW e atual reitor da Unicamp. Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação falar com você, Eric. Obrigado pelo convite. Ah, que bom. Eu que agradeço de antemão ter aceito o convite, né? E, bom, eu fiz algumas perguntas num grupo que a gente tem de humor da Unicamp no Facebook. E aí tem algumas perguntas aqui. E a gente pode falar por elas, mas assim, nada impede da gente voltar também, nada impede da gente ir conversando sobre tudo, pra saber de tudo, tranquilo? Então aqui, A ó. minha cachorrinha só que começa a latir sempre que tem uma live, uma conversa, ela resolve defender a Dá um casa. oi, dá um oi. Então, ó. A gente tem a pergunta do Matheus Mulazani. Ele perguntou quantos anos o Michael Jackson tinha quando ele morreu. Essa eu não me lembro, mas é bem jovem. Não É me bem. lembro a idade dele, não. É. Mas eu posso buscar no Google se puder, se dá tempo ou não. Ah, a gente. Eu acho que é uma informação. Talvez ele queria saber, na verdade, se você era fã do Michael Jackson. Não, eu gosto bastante. Eu ouço de vez em quando, mas não sou fã a ponto de guardar a idade da morte dele, infelizmente. Justo. Então, beleza. Ó, agora a gente tem uma questão aqui do Roberto. Nobel, por que o senhor acha que voltar às aulas sem a vacina estar pronta é seguro? E o senhor acha correto alterar partes do programa Bolsista SAI, prejudicando assim boa parte dos alunos que dependem dela para permanecer na universidade? Bom, a Agora a gente pergunta vai mais pesado. não, são duas perguntas importantes. Primeiro, a ideia de retornar é um retorno gradual e principalmente que é um retorno muito parcial. Tudo que puder ser feito de maneira remota, a gente está solicitando que continue sendo feito de maneira remota. Uhum, A grande questão é que nós temos todo um grupo de estudantes, né, praticamente 25% dos estudantes, que aí depende às vezes de uma ou outra disciplina prática que precisa ter atividades práticas para acabar a formação e se formarem. Muita gente já tem pós-graduação engatilhada, já tem um emprego, já tem um estágio, e naturalmente nós precisamos também abrir o espaço para a próxima geração de estudantes que vão entrar na universidade. É fundamental, como um papel social da universidade, que a gente continue a formação de nossos estudantes de uma maneira adequada. Além disso, já estamos quase há 7 meses com atividades não presenciais e as pesquisas começam a ser muito prejudicadas. Então, nós temos que ter a possibilidade de abrir para os estudantes de pós-graduação, para os pós-doutores, para os nossos pesquisadores começarem gradativamente a retomarem as suas pesquisas. Isso tudo, então, será feito de uma maneira muito detalhada, muito cuidadosa, todo mundo testado, todo mundo obrigatoriedade de preencher ali um questionário no aplicativo todos os dias, todo mundo terá cursos, teleaulas para saber lidar com essa situação, tudo muito cuidado do ponto de vista da infraestrutura. Ninguém sabe quando a vacina ficará pronta, se ela ficará pronta e será realmente efetiva, quando ela ficar pronta e for efetiva, quanto vai demorar para distribuir essa vacina no país. Isso pode demorar mais 2 anos, ou seja, vamos deixar muitas atividades e toda essa represar todos esses estudantes que estão aí para se formar e todas essas pesquisas. Então a gente tem que lidar com uma situação e buscar um equilíbrio que seja um equilíbrio importante entre o que é seguro, que é fundamental a segurança de todo mundo, mas que ao mesmo tempo a gente consiga ter umas atividades na Unicamp que permitam manter esse fluxo de uma maneira adequada e cumprindo o papel social e realmente o papel da universidade para servir a sociedade. Com relação à segunda pergunta, eu acho que há um equívoco aí no que está colocado. Muito foi falado e foi falado de maneira errada.
A gente não diminuiu um centavo de bolsas e nem está sendo proposta a diminuição de bolsas. Simplesmente o que está sendo sugerido e comentado e ainda está em discussão no grupo de trabalho é a redistribuição adequada das bolsas. Eu não sei se todos aqui que assistem sabem, mas tem gente que não tem a bolsa 1, 2, 4, 5 anos. Tem gente na Unicamp com 16 anos recebendo bolsa. E a nossa sugestão é simplesmente que as bolsas sejam melhor distribuídas, que alguns alunos que já tiveram mais do que o tempo máximo de integralização de bolsas possam ceder lugar a outros estudantes que também precisam de bolsa e que estão entrando. Então, é uma redistribuição mais eficaz, mais adequada, que busque atender mais estudantes do que a gente está atendendo hoje. Então, é o contrário. Não estamos reduzindo bolsas, não estamos propondo a redução de nenhum programa de permanência. Pelo contrário, durante a minha gestão, esses programas de permanência só aumentaram, recursos para eles só aumentaram, o número de bolsas só aumentou e a gente está buscando uma readequação na distribuição mais justa dessas bolsas. Tranquilo, beleza. E sobre a questão, então, uma dúvida, eu acho que a maior parte, eu acho, dos alunos de graduação são alunos, assim, que imagino que a quantidade de alunos que têm atividades presenciais que não podem ser adiadas talvez seja reduzida em relação à quantidade de alunos que nesse momento podem desenvolver as atividades de forma totalmente online. E aí a minha dúvida quer dizer, a dúvida eu acho que de muitas pessoas é de que quando saiu esse plano de retorno gradual, todos os alunos da graduação seriam afetados. Então, só para confirmar, é uma pequena parte desses alunos que são os alunos. Exato. O valor, olha, a gente tem aí, depois você pode colocar aí na sua edição do texto e tal, tem um link com todo o plano. Eu acho que as pessoas não leram o plano de maneira adequada. Os valores que a gente está considerando são valores máximos, mas tem unidades que já decidiram que não vão voltar de maneira presencial, unidades que só têm atividades que são teóricas, que não precisam de atividades práticas. Muitas unidades já disseram, não vamos voltar esse semestre. Algumas vão voltar somente com aqueles estudantes que precisam de algumas horas práticas para se formar, outras vão seguir outros caminhos. O valor máximo o que vai gradualmente sendo aumentado. Mas valor máximo não significa que ele precisa ser atingido. É um valor que pode ser atingido ou não. Cada unidade aí vai tomar a sua decisão. Não são todos. A nossa expectativa é que seja realmente, como você mencionou, uma minoria que precise ir aos poucos retomando. E mesmo assim, serão turmas diferentes, porque não cabe todo mundo na mesma sala. Nas salas muitas vezes não são adequadas. Então, vão ter que dividir em várias turmas, encontrar horários alternativos. Então, cada unidade está planejando essas atividades, mas, volto a insistir, o principal é a saúde das pessoas e realmente cumprir com o nosso papel como universidade. Ou seja, tem muita gente que por algumas horas de atividade prática não vai se formar. Então, nós temos que também responder a essas pessoas que precisam dessas atividades. Eu pus aí para você o link, onde a gente fez uma FAQ, umas perguntas e respostas. Eu peço a todos que deem uma olhada com tranquilidade, com calma, leiam mesmo com cuidado, que é fundamental. Então, beleza, tá o link aqui, provavelmente eu vou colocar na descrição do vídeo, e aí vocês podem dar uma olhadinha direitinho depois. Tranquilo, então, professor. Tem mais uma pergunta aqui do Leonardo Martinez, que é: eu queria saber qual filme dos Velozes e Furiosos ele acha mais legal e se ele acha legal o descaso com a falta de professores que a diretoria da FCM está tendo. Essa é uma questão que eu sei porque é no meu instituto. Lá na Faculdade de Ciências Médicas a gente tem uma questão com o departamento de clínica médica, que eu imagino que o senhor deva saber. Com relação à quantidade de professores, né? Parece que os alunos têm questionado a própria diretoria da Faculdade de Ciências Médicas sobre essa quantidade de professores, que os próprios poucos professores que tem do departamento falam que tem dificuldade em ministrar a disciplina de semiologia, né, do terceiro ano, que muitas pessoas dizem, e eu concordo,
que é uma das disciplinas mais importantes do curso, aí eu acho que essa é a pergunta do Leonardo, né? Bom, sobre a questão dos Velozes e Furiosos, Hum. eu realmente falha na minha formação Uhum. a assistir esses filmes. Não assisti nenhum deles, então nem Uhum. posso responder essa pergunta. Mas, e a questão dessa questão mencionada da Faculdade de Ciências Médicas, eu também não estou por dentro, não sei o que está acontecendo. Uhum. Certamente não é falta de gente no departamento. O departamento de clínica médica é um dos maiores departamentos da Unicamp. Tem Uhum. dezenas de professores. Eu não sei se é especificamente nessa disciplina, mas eu vou averiguar, vou perguntar para alguém que possa Uhum. me informar sobre essa questão. Nós temos uma Uhum. dificuldade hoje em dia na Unicamp, por causa da pandemia e o repasse que houve de recursos para os estados, foi aprovada uma lei, é uma lei federal, a Lei 173, que proíbe a universidade de fazer qualquer nova contratação, fazer qualquer progressão. Nós não podemos contratar ninguém neste momento. Então, nós estamos Uhum. proibidos até o final de dezembro de 2021 a fazer qualquer contratação que não seja a reposição Uhum. por falecimento ou por demissão de algum professor. Então, Uhum. todos os planos, os projetos, a gente já tinha recursos aprovados para a contratação de professores, tiveram que ser suspensos nesse momento, porque uma lei federal impede que isso aconteça. Mas eu vou investigar esse caso especificamente, que eu não estou sabendo do que se Não, trata. tudo bem, tranquilo. E o senhor tem algum link, alguma informação sobre essa lei que você possa me passar e a galera possa consultar depois? Bom, passo sim, eu procuro, eu te passo daqui a Tranquilo, pouco. então a gente pode colocar depois, não precisa ser agora não, eu coloco na descrição do vídeo. Tudo Uhum, bem? tudo bem. Então beleza, ó, tem mais uma pergunta sobre a mesma questão do retorno gradual. Eu vou ler aqui, mas se a gente já tiver respondido, a gente passa. É o do Luiz Albino. O plano de retorno gradual, sem uma resolução definitiva para a questão de pandemia, não coloca os funcionários, docentes e alunos da Unicamp em um risco maior do que o necessário? Quais são as medidas previstas do plano de retorno se os casos voltarem a subir no estado de São Paulo? Bom, isso a gente tem aí certamente uma discussão muito bem elaborada. Bom, deixa eu comentar sobre esse assunto, que eu acho que Uhum. ele é um assunto fundamental. Uhum. Primeiro, eu já mencionei, mas eu acho que vale destacar, nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar. Uhum. Pode ser que não acabe em 2 anos, 3 anos. O que a gente vai fazer? Vai manter todas essas atividades de pesquisa, de extensão, que são fundamentais para a sociedade? Vamos deixar Uhum. todos os estudantes sem a possibilidade de se formarem? Não vamos abrir turmas novas no vestibular? O, Uhum. nós temos que encontrar ali um equilíbrio que seja realmente como fazer para cumprir o papel. O prejuízo social e o prejuízo pessoal é muito grande. E nós, Uhum. como universidade, então, precisamos encontrar um mecanismo para cumprir esse papel de uma maneira muito relevante. Uhum. Então, essa que é o nosso dilema. Claro que o mais fácil seria dizer, olha, vamos esperar, aguardar. Se algum dia tiver uma vacina, a gente volta a funcionar novamente. Mas Uhum. não podemos agir dessa maneira. Uhum. Então, nós temos que tomar certas atitudes. Nós seguimos naturalmente o que o mundo está discutindo e fazendo, outras universidades, outras instituições, e a pandemia, neste momento, parece que está com uma Uhum. tendência de diminuir. Caso haja, e nós vamos controlar, por isso mesmo nós temos ali um aplicativo que vai controlar internamente, nós temos o SECOM, que também monitorará todos os casos, todas as pessoas serão testadas, Uhum. e havendo qualquer retrocesso, a gente está previsto, a gente para o plano e volta a estaca zero imediatamente. Se a fase voltar a ser fase laranja, também paramos e voltamos a estaca zero, mesmo que na situação na Unicamp não seja afetada. Ou seja, Uhum. nós temos ali, está previsto. Então eu peço aí ao pessoal que leia com Uhum. cuidado todo o plano de retorno, está tudo previsto. Olha, para fazer esse plano, foram criados 11 grupos de trabalho com especialistas,
nós temos centenas de pessoas envolvidas, ou seja, o plano é um plano cuidadoso, adequado, muito bem elaborado. E volto a insistir, a maior parte das atividades continuará sendo remota no segundo semestre de 2020. Tudo que puder ser feito de maneira remota continuará sendo feito de maneira remota. Agora foi a minha cachorrinha que resolveu dar oi. Deixa eu encostar a porta aqui rapidinho. Mas a gente já vai para outras perguntas. Mas vamos ver aqui. Ó, tem mais uma que é na mesma linha, que é: você realmente acha seguro a retomada das aulas sem uma vacina? Que eu acho que já foi tratado, mas você pode fazer algum comentário se quiser. Não, acho que é isso, já respondi. Eu acho que vale a pena o pessoal olhar. A gente está buscando protocolos com a máxima segurança possível. E volto a insistir, neste momento, apenas as aulas extremamente necessárias, que sejam consideradas fundamentais aí para podermos ter estudantes formados, ter uma nova geração de estudantes na universidade no ano que vem. Tranquilo. Em relação a essa atividade, tem a questão do vestibular Unicamp também, né? Que foi adaptado. E essas questões, a quantidade de vagas não foi alterada, né? Não foi alterada, e foi alterada só a primeira fase, será dividida em 2 etapas. Nós teremos a segunda fase um pouco mais tarde do que costumava ser, e o início do semestre que vem previsto para o dia 15 de março. A gente está fazendo também uma aposta. Imagine fazer a dificuldade de fazer uma prova considerando aí que janeiro a situação já esteja melhor e que aí o vírus estando menos, o fator de replicação do vírus estando abaixo de 1, estando a pandemia diminuindo, possamos fazer de fato esta prova. Mas sem dúvida a gente vive num momento de muita incerteza com relação ao futuro. Nós estamos muito atentos, cuidadosos, buscando sempre, como eu disse, manter a integridade da saúde das pessoas em primeiro lugar. Tranquilo. Ó, tem uma pergunta da Aline Bueno. Nobel, você anda de patinete todos os dias? Agora não, né? Acabaram os patinetes, infelizmente. Acabaram, sim. O senhor sabe por que acabou? Foi a empresa que não teve... A empresa desistiu do Brasil, acho que eles fecharam aqui. Pelo menos em diversas cidades, acho que eles saíram. Só mantiveram a operação em algumas cidades. E eu nem sei como está agora, mas no momento acabaram a operação aqui em Campinas. Ah, entendi. Antes disso, o senhor já tinha andado de patinete? Nunca tinha andado de patinete, não. Não teve dificuldade? Não, foi bem fácil. Ah, que bom. Então, ó. Pergunta por que voltar presencial no final do semestre não seria melhor ir voltando aos poucos só ano que vem? Ah, então, essa questão acho que foi abordada, né? A ideia é não ir voltando. Volto a insistir, as pessoas estão confundindo um pouco. Eu acho que o pessoal precisa ver um pouco mais o material. Não voltarão as atividades. Tudo que puder ser feito de maneira remota continuará sendo de maneira remota. Isso está muito claro. Tranquilo. O Luiz Gustavo perguntou: Nobel, por que a comida do RU e do RA não é tão boa quanto a do RS? A comida é a mesma. É a mesma, então. Eu acho que é a questão do clima que altera a sensação do momento. A gente está aí num processo muito complexo e difícil. Estamos no meio da licitação aí de uma nova empresa para administrar os restaurantes da Unicamp. O processo está ocorrendo. Nesse período aqui da pandemia, o restaurante, estávamos com problemas no telhado do restaurante universitário, ele está sendo trocado, vai ser completamente reformado, tem assuntos com o piso também, ou seja, a gente está aproveitando esse momento também para fazer algumas reformas lá no restaurante universitário, e estamos aí num processo de licitação para uma nova empresa que vai tomar conta dos restaurantes da Unicamp. Tranquilo. Ó, a Amanda Késia fez uma pergunta também que eu vejo que é uma pergunta que muitas pessoas fazem também. Por que não há mais investimentos na moradia estudantil? A gente tem um investimento. Os investimentos eles são realizados
anualmente o orçamento previsto no ano anterior, realizado no ano seguinte, e nós passamos por momentos de muita dificuldade. A gente fez aí o que pôde de reformas, de organização da moradia, mas certamente aquém do necessário. Mas, infelizmente, isso aconteceu em todas as unidades, e não só na moradia. A gente passou por um momento, e vai passar ainda, por um momento de dificuldade financeira muito forte, que os investimentos em obras, em reformas, estão realmente num patamar muito baixo. E a moradia não é exceção, infelizmente. Mas a gente fez bastante coisa na moradia, fizemos reformas que são necessárias, melhorias que eram já históricas, né, e que precisavam ser equacionadas, e a gente acho que avançou bastante nesta gestão, na questão da moradia. Existe algum planejamento a longo prazo de, quem sabe, uma expansão da moradia ou algo do tipo? Nesse momento, não. Existiu um momento e uma discussão na gestão anterior, porém, e vocês acompanham isso direto, né? Não tem dinheiro. A gente está vivendo num momento muito delicado. A gente, há 6 anos, está numa situação deficitária. A economia começava parece que melhorar um pouquinho, e a situação nossa ia melhorar quando veio a pandemia. Então, a situação de recursos financeiros ela é gravíssima. Nós temos aí uma ameaça de um projeto de lei aqui do Estado de São Paulo que, além de tudo, da frustração de receitas que a gente já teve esse ano, estão querendo tirar mais dinheiro da universidade, e por isso eu acho que a situação realmente de obras nesse momento é praticamente impensável. Beleza, então. Tem uma pergunta do Matheus Oliveira aqui. Pergunta para ele por que os institutos de Limeira e Piracicaba são tratados de forma tão diferente dos outros, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. E tem muitas curtidas, deve ser o pessoal de Limeira e Piracicaba querendo saber. Bom, não, na verdade não são tratados de maneira diferente. Os recursos são repassados e previstos, como já disse, no orçamento. Nós, inclusive, nesta gestão, criamos a Secretaria de Administração Regional, que está tomando conta aí de todas as obras e de toda a infraestrutura necessária para os dois campi de Limeira e o campus de Piracicaba, mas a situação não é diferente. É que, claro, que cada um sente muito de perto a situação na sua origem. Eles são, em alguns momentos, no caso de Limeira, temos situações diferentes, né? Temos um campus que é mais antigo e que precisa manutenção, o campus de Piracicaba também, e temos o campus 2, que é um campus mais novo, mas que também precisa expansão, precisa manutenção e exige outros cuidados. E a gente investe aí, como investe em todas as unidades. Infelizmente, como eu já disse, já no caso da moradia, a quantidade de recursos ela está sendo pequena para todos. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade econômica no caso da Unicamp. Não, todos os anos, como eu já disse, desde 2014 a gente já está em déficit. Então a gente não tem recursos para investir muito em infraestrutura, em obras nesse momento. Então esse que é o principal assunto. E não é só lá, em toda a Unicamp, infelizmente. Professor, entrando nessa questão orçamentária, então, imagino então que a maior parte do problema da questão orçamentária seja da atribuição do governo do estado, do repasse do governo do estado para a universidade. Você poderia esclarecer de quem que seria a responsabilidade sobre o orçamento, de quem que a população dos alunos do Unicamp poderiam cobrar e ir atrás, então, desse repasse? Seria uma definição só do governo do estado ou são coisas determinadas pelos deputados estaduais, através de projetos de lei? Acho que a tua pergunta é muito boa. Deixa eu explicar como funciona. Desde 1989, o Estado de São Paulo tem um modelo único que funcionou muito bem, que é o chamado autonomia financeira financeira e orçamentária. As 3 universidades públicas do Estado, a USP, a Unicamp e a Unesp, recebem um percentual fixo do valor chamado da cota parte das universidades do ICMS. O ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, nós recebemos praticamente diretamente dos consumidores, do povo,
do Estado de São Paulo um percentual fixo desse ICMS. No caso da Unicamp é 2,2% aproximadamente. Então, sempre que você compra alguma coisa, um pequeno percentual vem para a Unicamp, assim como outro percentual, 2,3% vai para a Unesp e um percentual vai para a USP. Uhum. E 1% vai para a FAPESP. O que aconteceu? A gente está vivendo, e isso funcionou muito bem, e funciona muito bem quando a economia vai bem. Porque aí a economia pujante, o ICMS cresce, aumenta, melhora, e a gente recebe mais recursos. E com isso, a gente em 2012, 2013, conseguiu fazer até uma reserva. O que aconteceu desde 2014 para cá? Crise econômica terrível, como nunca antes vista no país. E por isso, o valor do ICMS caiu muito. A gente está agora, na verdade, no ano passado, a gente estava com ICMS de 10 anos atrás, de 2009, o equivalente a 2009. Então, a gente retrocedeu 10 anos. E a universidade, nesse meio tempo, cresceu. Cresceu em tamanho, em quantidade de cursos, e também porque a gente paga não só os funcionários na ativa, mas também todos os aposentados são pagos pelo próprio dinheiro da universidade. Então, a quantidade de aposentados cresceu muito no caso da Unicamp. Praticamente dobrou em 10 anos. E a gente tem que dar conta disso. Então, o dinheiro disponível para as ações ficou mais curto, mais reduzido. Uhum. E isso a gente está sentindo na pele. A gente fez um trabalho aí de equacionar isso, de encontrar e buscar o equilíbrio financeiro e orçamentário. Estávamos quase chegando lá. Em 3 anos, a gente conseguiu fazer um trabalho, claro que eu sou suspeito para falar, que eu acho que é muito, muito bom, no sentido de equilibrar as contas, mas aí veio a pandemia. E todo esse trabalho retrocedeu mais ainda. Este ano, para vocês terem uma ideia, a Unicamp deixará de receber o que estava previsto, só do que já estava previsto, 275 milhões de reais a menos. Uhum. E com isso a gente tem que pagar salários, aposentadorias, as contas e tudo mais. Então, é uma situação muito difícil, muito delicada, e não tem muito o que fazer, é simplesmente atuar no sentido de cobrar que o Estado continue fazendo esse repasse, como sempre tem feito, que esse PL, né, chamado PL 529, não seja aprovado, porque eles querem retirar mais dinheiro da nossa universidade e realmente trabalhar no sentido de equilibrar as contas, melhorar e que a economia melhore. Não temos outra saída no modelo que a gente tem. Entendi. Esse é o último ano da sua gestão? É o 4º ano? Sim, já estou entrando nos últimos 6 meses. Ah, entendi. E a questão também é sobre essa questão da PL. Então a gente tem, deixa eu ver se eu entendi, uma relação direta entre o ICMS, que é cobrado da população, e o dinheiro que entra na universidade. Então, imagino que a pandemia tenha agravado porque encerrou o comércio, encerrou alguns serviços, e com isso o repasse foi menor, é isso mesmo? Muito, é isso mesmo. Praticamente chegou a um nível nunca antes existente na história. Então, realmente, deixa eu ver se eu vou abrir uma planilha aqui para você, para mostrar, que eu acho que é interessante as pessoas saberem desses resultados, porque eles não são muitas vezes muito conhecidos. E eu acho que é importante que as pessoas saibam um pouco como funciona estas questões aqui de uma maneira muito detalhada. Deixa eu aqui achar. Tá conseguindo ver, Eric? Tô. Então você vê aqui, desde que a gente ingressou em abril de 2017, aqui em azul, é o valor da folha de pagamento. Em laranja é o valor que é o custeio, né? O quanto custa a universidade no dia a dia, todos os valores que não são folha de pagamento, o resto. E a gente conseguiu manter, basicamente, durante 3 anos e meio, este valor somado, estável, em 200 milhões por mês, com algumas flutuações, mas basicamente se manteve estável. E a linha azul representa o repasse do Tesouro. Você vê que
durante toda a minha gestão, esse repasse foi abaixo praticamente do custo. Então teve déficit, a gestão inteira, mas essa linha tem uma leve tendência de melhora. Quer dizer que a economia estava melhorando, e aqui, ó, em dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 foram os únicos meses onde a gente realmente teve a mais recursos do que recebemos. Quando isso aqui parecia que ia ser uma tendência, veio a pandemia e a situação caiu aqui para baixo. Então a gente passou de receber 230 para receber 143 em maio, e isso realmente quebrou aí as finanças da universidade de maneira geral. Mas assim, eu aproveitando o momento para eu fazer uma pergunta, não sei até que ponto, é claro que o senhor sempre tem o direito de não responder, mas eu queria saber como está sendo para o senhor lidar com essa questão toda da pandemia. Imagino que, às vezes eu me imagino, se eu tivesse no seu lugar ou no lugar de algum gestor público, de alguma forma, seria muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria dormir à noite de tantos problemas que surgem, de tantas reclamações, de quantas dúvidas surgem. Então, se o senhor tiver algum... É um espaço para que você possa abrir seu coração, se você quiser, sobre essas questões. Olha, Eric, é difícil mesmo. A situação que ninguém gostaria de viver. Eu acho que é uma situação da pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa. E está todo mundo, de fato, sofrendo, porque o sofrimento ele vem nas instituições grandes, nas instituições pequenas, quem tem um pequeno comércio, quem dependia de alguma maneira de algo para sobreviver, que acabou sendo prejudicado, ou seja, afetou absolutamente todo mundo. E as universidades não são diferentes. Eu tenho trabalhado, estou bastante cansado, devo dizer, tenho trabalhado mais do que nunca, acho que todos estamos vivendo a situação muito difícil e tomando decisões muito complexas, como a decisão de parar as atividades presenciais já foi difícil. Foi a primeira universidade a tomar essa decisão. Eu fui muito pressionado para não tomar. Me ligaram de tudo que é lugar. Foi muito complexo. E agora, a decisão do retorno e como vamos retomar também foi difícil e está sendo difícil. Assim como as decisões de manter as atividades do semestre de maneira remota, também, como vocês acompanharam, teve muita discussão. Toda e qualquer discussão que aconteceu nesse período é uma discussão muito difícil, porque a gente tem que tomar, como gestor, tem que tomar decisões importantes, muitas vezes sem ter um panorama absolutamente claro de como vem o futuro. Eu acho que eu recentemente, deixo aqui também a dica e o recado, eu escrevi um artigo na revista Piauí, de agosto, chama Luz no Nevoeiro, que eu descrevo um pouco essa situação. Recomendo que vocês vejam, está com acesso livre lá para as pessoas entrarem e darem uma verificada, que eu comento um pouco disso. E, naturalmente, tem a preocupação, que também mistura com uma preocupação de todos, afinal de contas, também tenho a vida familiar, tenho uma mãe que tem 86 anos, tenho os meus filhos também aqui com a situação escolar deles, tenho a situação familiar que, naturalmente, como todos nós, estamos vivenciando de uma maneira bastante complexa e bastante difícil. Então, é um momento delicado, difícil, e a sorte que a gente tem aí na Unicamp, gente muito capaz, muito competente, com muita dedicação, para realmente buscar fazer aquilo que é nossa missão, que é formar as pessoas de uma maneira muito adequada, fazer pesquisas. Rapidamente a Unicamp conseguiu criar a Força-Tarefa Covid. Mais de 70 grupos de pesquisa estão hoje trabalhando em algum aspecto do combate à pandemia. Nós fizemos aí rapidamente também toda uma ação de pedir apoio da sociedade com doações, que foi atendida, foi muito bem, foi feito do dia para a noite. A preocupação de não deixar nenhum estudante para trás, de oferecer chips, de oferecer computadores, ou seja, todos os cuidados de flexibilização das normas e das regras que foram pensados,
tem que ver, olhando hoje em perspectiva, eu vejo que foi feita muita coisa positiva, muita coisa que a gente está aprendendo e aprimorando, e eu acho que é um aprendizado para todos nós. Certamente é um momento muito delicado, muito difícil, e perdi algumas noites de sono e continuo perdendo, sim, porque me preocupa muito, em primeiro lugar, que a saúde das pessoas e mais do que nada, a sobrevivência da própria instituição. Entendi, muito obrigado. Então, ó, tem uma pergunta do Júlio aqui, que pergunta pra ele porque a Unicamp não investe muito no esporte universitário. Olha, a gente tem conversado bastante aí com o pessoal é, da LAU e de todas as atividades esportivas que têm surgido e que têm aparecido. É, a gente deveria investir mais. Volto a insistir, eu adoraria investir mais, ter mais possibilidades. Veja, eu passo lá na FEF, eu gostaria de reformar aquelas quadras que ainda não estão reformadas, de termos mais quadras cobertas, que precisa, o calor ali é insuportável, né? A gente tem um projeto, está pronto o projeto para cobrir um monte de quadras lá, mas não tem dinheiro, infelizmente não tem recursos. A gente conseguiu aí uma coisa muito importante, né, que foi a recuperação do ginásio, a abertura do ginásio preferencialmente para atividades esportivas. Isso tem funcionado, as pessoas não se lembram, mas a partir da nossa gestão, e buscar dar apoio aí a todas as atividades possíveis e imagináveis. Eu gostaria muito, eu acho que a atividade esportiva, assim como a atividade cultural, é fundamental para o desenvolvimento de uma boa universidade, assim como as atividades estudantis, que de todo tipo, né? Como eu cada dia eu descubro que tem um grupo novo de estudantes da Unicamp fazendo coisas diferentes que são fantásticos. Por isso mesmo a gente está terminando, vocês devem ter ouvido falar do Espaço Plasma, é um espaço que vai ser dedicado às atividades estudantis, um espaço de coworking, também de mão na massa, para que as pessoas e as entidades, os estudantes possam aproveitar, que seja gerido pelos próprios estudantes e que possa ter um espaço que não existe nada parecido no mundo inteiro. É um espaço que está quase pronto e será inaugurado em breve. Quem não conhece, nunca ouviu falar, põe aí no Google Plasma Unicamp e vocês verão que é um projeto fantástico. Ah, que legal. Onde que vai ser? Então, o nome vem do antigo laboratório de física dos plasmas. Vai ser ali do lado da RTV Unicamp. Ah, Ali sei. é um barracão que tem lá, bem bacana também. Ah, entendi. Está quase pronto. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Ó, o Marcos Vinícius perguntou, imagino que a pergunta também eu já faço adicionando sobre a cantina do Belo, mas é porque a barraca do tio do suco fechou. Ah, bom, porque tinha um contrato irregular. Ah, Fomos obrigados pelo Tribunal de Contas, o contrato já estava vencido há muito tempo, não tinha sido feita licitação, tinha problemas muito sérios ali que foram para a justiça e que em um dado momento foi impossível sustentar, não teve jeito. Eu mesmo sou um frequentador, gostava muito, né? Mas ali temos restrições de ordem legal e que somos naturalmente como entidade pública, cumprimos as determinações da lei. entendi. E a cantina do Belo que fechou também. Foi outro problema contratual também? A do Belo eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente sim. Muitas cantinas da Unicamp tiveram diversos problemas com a questão de contrato, adequação de espaços, muitas vezes com regras da Anvisa ou de algum lugar que determina aí a questão da vigilância, a Anvisa, né? A questão da vigilância sanitária, etc. Então, nós estamos organizando, cumprindo todas as determinações e seguindo o que a lei determina, buscando regularizar todos os espaços. Entendi. Nossa, agora que eu percebi que tem muitas perguntas, a gente tá indo já para 40 minutos, eu vou ter que dar
uma filtradinha, só que agora eu tava lendo direto uma atrás da outra, só que muitas já foram respondidas, né? Certo. Só que tem uma do Matheus Cerqueira aqui, que é: os professores de engenharia de telecomunicações e Limeira são sobrecarregados, acabam oferecendo mais aulas que a média por falta de professores e isso impacta o tempo de formação dos alunos. Tem disciplinas com alto índice de reprovação que são oferecidas só uma vez por ano. Pergunta o que pensa em fazer sobre, pergunta o que pensa em fazer sobre isso. Bom, isso é também, infelizmente, uma situação que ocorre em diversos lugares. E como já comentei, neste momento nós não podemos contratar mais gente, não tem nem recursos, nem a possibilidade por conta da Lei 178. E acho que é uma questão de readequação, muitas vezes curricular do próprio curso, de reorganização, de realmente otimização da grade curricular do próprio espaço. Mas nós temos consciência que existem professores na Unicamp que dão muito mais aula do que a média, digamos assim. E isso não ocorre também, infelizmente, só na FT, mas também em outros lugares. Mas aí é uma questão interna de possibilidade de readequação do currículo e da maneira com que as unidades se organizam e os seus cursos e os seus respectivos cursos se reorganizam. Entendi. Ó, a Aline perguntou: Nobel, qual o teu prato preferido do Bandeco? Eu gosto do frango assado. Justo. O frango, eu gosto do frango assado bastante, na verdade. Entendi. A Stephanie Lima perguntou: você toma banho descalço ou de chinelo? Descalço. Descalço. Parece que é uma tradição, algumas pessoas tomam. Pergunta o que ele gostava de fazer quando estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, bom, eu estudei na Unicamp mesmo, de 86 a 89, na graduação em Física. Imaginava um dia que ia virar reitor? Nunca. Eu gostava de jogar truco, por exemplo, gostava bastante de jogar truco. A gente jogava nos intervalos aí, em vários momentos. Era Depois eu bom? participei. Nunca fui bom, mas me divertia lá com o pessoal. É sempre uma maneira de interagir. Depois participei um pouco do movimento estudantil, fui do centro acadêmico. Eu atuava bastante, fui representante na congregação. Eu gostava de me envolver em atividades estudantis e movimentos daquele momento. Então, acho que foi um momento diferente do que vivemos hoje, mas certamente aproveitei a universidade de uma maneira que espero que todos os que estão ouvindo aqui aproveitem também. Entendi. Ó, a Caroline Beatriz pergunta se ele teria medo de não conseguir se reeleger caso o Raposo se candidatasse a reitor. O senhor conhece o Raposo, professor? Não conheço, não sei muito. É um cachorro que fica ali mais ou menos perto do eBay, ele sempre tá lá pedindo comida. Então, olha, não tenho medo, não vai ter, não tem possibilidade de haver candidatura na Unicamp. O mandato na Unicamp é de 4 anos, sem possibilidade de reeleição. Então, não corremos esse perigo. É um cachorro quase símbolo da Unicamp. A Ana Cardoso perguntou se você já bombou alguma matéria. Não, nunca bombei. Beleza. Deixa eu ver. Calma aí. Vamos achar. Nobel, em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Corleone se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Eu prefiro não me manifestar sobre esse assunto. Beleza. Nobel, por que você tem dedinhos tão fofos? A Ju perguntou, Ju Brandt. Não sei. Pergunta para minha mãe. Pergunta se. A Marina pergunta se ele já foi no Tusca. Tusca? O senhor conhece o Tusca? Não. O Nunca Tusca fui. é o torneio, a taça universitária de São Carlos, que tem uma competição entre a UFSCar e a USP de São Carlos. Não, nunca fui. Não sabia, não conheço. Entendi. O senhor conhece o Whindersson Aloysia Sonza ou o Vitão? Não.
Ah, então eu acho que não vai dar pra fazer essa pergunta. Aqui, pergunta qual ele acha que é o futuro das universidades públicas e da pesquisa, se com tudo que está acontecendo é só ladeira abaixo ou se ainda há esperança da situação melhorar. E qual o nosso papel como estudante de graduação e pós nesse contexto? Bom, eu realmente não estaria aqui se eu não tivesse esperança que a situação pode melhorar. Acho que a gente tem que lutar por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que atenda aos interesses da sociedade, que trabalhe pela sociedade. Então, acho que a gente tem cumprido esse papel de uma maneira exemplar. A Unicamp é reconhecida no mundo inteiro. É fantástico ver o que a gente conseguiu construir em tão pouco tempo, pouco mais de 50 anos, em uma condições muito diversas, muito difíceis. Então, acho que a gente tem que olhar sempre ali o copo meio cheio, meio vazio, sempre tentar buscar aí vê-lo meio cheio, né? De ver que Uhum, tanto foi conquistado nesse período. E a gente está passando, sim, por um momento muito delicado, muito difícil, muito complexo. E eu acho que todos nós temos o papel da defesa da universidade pública, da defesa uhum, dos seus ideais, e a melhor maneira, na minha visão, de fazer isso é continuar fazendo aquilo que a gente faz de melhor. Então, como estudantes, acho que a posição nas respectivas famílias, com os amigos que não são da Unicamp, é sempre na perspectiva de defender a universidade pública, e para isso é preciso entendê-la um pouco melhor, acho que se envolver, se engajar nesse entendimento é importante, e ao mesmo tempo buscar aí responder à sociedade, que afinal de contas é quem está pagando uhum, a nossa formação, né? Como estudantes, veja, eu participo de centenas de formaturas, talvez já, uhum, e a gente ouve discurso agradecendo aos pais, agradecendo aos tios, agradecendo aos amigos, agradecendo aos professores, mas raramente alguém lembra de agradecer à sociedade que pagou uhum, e está pagando pela nossa formação. uhum, Então, eu acho que a gente, como estudante, deve responder da melhor maneira possível, aproveitando ao máximo as oportunidades que a sociedade está colocando e depositando em cada um de nós aqui que está participando desta universidade. aham. Ó, a Patrícia Kawaguchi pergunta pra ele qual representante decente ele odeia mais. Aposto que é o Matheus Albino. Eu não odeio nenhum representante, eu respeito muito todos os representantes e é, cumpre, cada um tem o seu papel, cada papel é legítimo e realmente eu, como eu disse, eu já participei do movimento estudantil, eu conheço Uhum, e entendo as demandas. O que eu acho que a gente sempre deve fazer uma discussão baseada em fatos, na verdade, uhum, sempre colocando os fatos como eles são, realmente como eles são, e uhum, que a gente possa sempre construir um diálogo construtivo que uhum, possa melhorar o ambiente da universidade, o papel da aham, universidade de uma maneira geral. uhum. Ó, o Breno Piva pergunta como ficará o programa de Bolsa Bass para 2021. O programa ele está previsto no orçamento. Ainda não discutimos o orçamento, mas a previsão é que seja mantido o recurso que já foi investido em 2020. Como eu já disse, não há diminuição nos recursos para permanência na universidade. Pelo contrário, nestes anos todos só aumentaram. Então, vale a pena que as pessoas se informem com relação a isso. Os programas de permanência só têm aumentado e é dessa maneira que a gente pretende continuar trabalhando, mesmo com Uhum. essas restrições financeiras que a gente está vivendo. Tranquilo. Bom, tem uma pergunta do João Melato, que pergunta como ele enxerga o problema da evasão na universidade e se não acha que propostas como a de aumento da contrapartida das bolsas de trabalho não vai na contramão do discurso de defesa da universidade pública e universal. Não, pelo contrário, eu acho que a questão da evasão ela é muito séria e muito grave. Veja, porque está sendo provado, tem uma mistura aí. A situação da evasão ela é preocupante, porque a gente precisa minimizar. Cada estudante que evade é realmente uma vaga aí que está sendo perdida, um investimento no estudante que já ocorreu, que está sendo perdido, e a gente precisa evitar ao máximo. E a gente tem trabalhado com
mudanças curriculares, com a questão da permanência, com diversos fatores. O que está sendo proposto na mudança das bolsas é que simplesmente aqueles estudantes que já passaram o período de integração curricular máximo é que tenham essa bolsa oferecida para um outro estudante que está começando, ou seja, uma estudante que já teve ali no mínimo 6, 7, 8 anos de bolsa e que ultrapassou o limite máximo. E é isso que a gente está buscando equacionar e redistribuir de uma maneira mais equânime as bolsas. Não estamos, volto a insistir, não estamos cortando bolsas, nem diminuindo o valor da permanência estudantil na Unicamp, que é, aliás, um dos mais elevados de todas as universidades brasileiras. Entendi, muito obrigado. Ó, tem uma aqui que acho que talvez tenha sido feita de uma forma meio agressiva, mas eu vou ler aqui da mesma forma. A Sofia perguntou como ele dorme de noite colocando os funcionários como cobaias no plano de retorno. Não, ninguém está colocando ninguém como cobaia. Mas cada universidade, cada unidade vai aí tomar a sua decisão de como fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, e volto a insistir, é um plano gradual e parcial de retorno. A gente tem que lembrar um detalhe, nós temos uma boa parcela, praticamente talvez 1/3 da universidade, que está funcionando e funcionando normalmente. Todos os funcionários da área de saúde estão trabalhando, e mais do que nunca. Todo o sistema de retaguarda para isso funcionar, ou seja, todos os funcionários do setor de compras, do setor de recursos humanos, como que as pessoas acham que a universidade está funcionando? Tem muita gente trabalhando, ou seja, ninguém está colocando ninguém, absolutamente ninguém de cobaia. Eu acho que é uma afirmação que não deveria ser feita. Acho que a gente está com muito cuidado, com muita atenção para justamente cumprir o nosso papel como universidade pública. Beleza, obrigado. E tem, ó, mais uma aqui da Júlia. Ó, imagino que ela esteja tendo problemas lá com o pessoal da FEM, mas ela disse, alguém avisa a FEM que só é para voltar se não tiver jeito de fazer EAD, porque os professores ainda não entenderam o conceito. E aí o Wesley adicionou falando, por favor, já estão marcando prova presencial. Eu acho que imagino que boa parte da aflição dos alunos seja o fato de alguns, não sei, o que eu entendi aqui foi que lá na faculdade de engenharia mecânica deva ter gente marcando prova presencial, e ela falou, nem tem lab e estão marcando só pelo gosto de fazer prova presencial. Bom, então aí situações como essa que eventualmente possam aparecer, acho que tem ali no link que eu estou colocando, tem um e-mail onde as pessoas podem entrar em contato, descrever certas situações. Nós temos os canais adequados para descrever esse tipo de situação, seja diretamente no e-mail ali previsto no plano de retorno, como também a nossa ouvidoria. A gente tem aí a ouvidoria funcionando normalmente. Qualquer situação que vocês vejam que vai contra o plano de retorno, é importante que seja relatada de uma maneira muito clara para que a gente possa tomar ações. A gente não sabe todas as situações que estão ocorrendo e acho que é importante, em primeiro lugar, os alunos devem falar com os seus professores, se não der certo com os professores, com a coordenação de graduação ou pós-graduação, e posteriormente, naturalmente, com os diretores, com o e-mail aí mais centralizado, caso essa conversa não resulte em nada. Entendi. Ó, tem uma pergunta da Mariana, a gente já está se encaminhando aqui para os minutos finais, até para não tomar muito tempo. Mas a Mariana pergunta para ele por que as pessoas de Limeira não conseguem. Imagino que isso seja uma questão atrelada à coordenação do curso e tudo mais. Só que a pergunta foi por que pessoas de Limeira não conseguem equivalência com algumas disciplinas de Barão, mesmo elas tendo ementas praticamente idênticas. Aí tem que ver a situação específica. Eu não sei a que situação está se referindo, mas sempre há possibilidade de entrar com recursos e verificações com relação a isso. Aí eu sinceramente não sei a que situação específica ela está se referindo, mas a nossa instrução e tendência é que o máximo de disciplinas possam ser aproveitadas, até para que as pessoas não tenham que repetir uma disciplina que eventualmente já tenham feito
e que o professor não tenha que dar uma aula para alguém que já tenha Aham, sim. assistido essa aula. Então, é, 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 fala para entrar em recurso, né? Acho que é importante que a pessoa entre em recurso na DAC ou que converse na coordenação da outro curso que ela está querendo a equivalência. Acho que é uma questão aí importante de conversar e ver que situação que está ocorrendo especificamente isso. Tranquilo, ó. E a última, então, vamos aqui para a última, que é do Denis, que pergunta, que inclusive foi meu professor de ética. Embora trabalhem presencialmente, centenas de profissionais do CAISM e do HC não estão recebendo adicional de insalubridade para trabalhadores expostos a riscos laborais, no caso, o vírus da Covid-19. Isso, inclusive, para profissionais de enfermagem lotados em pronto atendimentos adaptados para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid, ou em enfermarias com o mesmo perfil. Há, por parte da DGRH, a avaliação de que esse risco não existia. Mas se não existisse, por que os trabalhadores das demais unidades da Unicamp estão afastados desde maio? Bom, aí, pela informação que eu tenho, é que todos os profissionais que estão na linha de frente da Covid estão ganhando o adicional de insalubridade. E estamos seguindo aí a determinação do Ministério Público do Uhum, Trabalho, das discussões aí que foram feitas com relação a essa questão. uhum, Então, até onde eu sei, toda essa situação já foi equacionada, já está resolvida. uhum, Estamos aí discutindo se há necessidade, eventualmente, de algum outro profissional ter esse adicional colocado. Então, uhum, essa é uma questão aí que as chefias dos respectivos locais, as áreas, né, o CAISM, o HC, Gastrocentro, Hemocentro, SECOM, estão lidando diretamente com o DGRH, mas a instrução é que uhum. todo profissional na linha de frente da Covid tenha essa adicional de insalubridade. Tranquilo, professor. A gente já está se caminhando aí para 57 minutos de entrevista. Eu já aproveito para agradecer demais o senhor por ter aceitado esse convite, ter respondido todas as perguntas. Então, eu acho que fica aí um espacinho no final para o senhor mandar algum recado que o senhor queira. Afinal de contas, todo mundo falou bastante. Então, fica esse espaço aí para você mandar um recado para a comunidade Unicamp, para os alunos. A maioria do pessoal do grupo são alunos de graduação e aí tem o pessoal da pós também. Provavelmente muitas pessoas em geral vão assistir esse vídeo, mesmo de fora da Unicamp. Então, o senhor pode falar em nome da Unicamp, em nome do senhor, o que você quiser em relação a isso. Tá ótimo. Eu agradeço, Eric, a convite, a oportunidade de conversar aqui com você e receber a pergunta do pessoal. Estou sempre à disposição. O pessoal já sabe, me conhece. Eu tenho essa preocupação muito grande com a comunicação. Eu acho que as pessoas precisam ler, entender as situações. Vejam, aqui apareceram várias questões de assuntos que temos tentado explicar, né? A questão das bolsas, Uhum, a questão aí do plano de retorno. Acho que está tudo muito bem explicado. Recomendo que deem uma olhada, vale a pena. E também que naturalmente se mobilizem caso alguma situação não esteja sendo cumprida. Acho que é importante que o plano seja cumprido de uma maneira muito cuidadosa. Então, uhum. qualquer situação que venha a ocorrer que não esteja seguindo as restrições impostas por esse plano, que sejam realmente denunciadas para que a gente possa ir atrás disso. Então, é isso. Agradeço, estou sempre à disposição, Eric. Obrigado. Tá bom, professor. Muito obrigado. E é isso. Até mais. Falou, professor. Obrigado.